Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos estudando a terceira parte desse livro, As Leis Morais. No quinto capítulo desta terceira parte, Lei de Conservação, vamos examinar neste vídeo meios de conservação. Neste vídeo, vamos lidar com 4 perguntas formuladas por Allan Kardec e no próximo vídeo, mais 3 perguntas sobre o mesmo assunto, meios de conservação. Quando se fala de conservação aqui, estamos tratando de conservação da vida, da saúde, da necessidade de viver bem, conservar para viver bem, para prosseguir vivendo. A pergunta 704 sobre este tema, meios de conservação, é a seguinte: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem uma necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Esta é a questão chave. Primeiramente, confiar em Deus, saber da sua bondade, da sua misericórdia, da sua sabedoria, da sua justiça, todos os atributos da grandeza que se possa imaginar. E concedeu a nós, criaturas de Deus, os meios, através das encarnações, para que venhamos a alcançar estados de espiritualidade. Como dizia Jesus, o reino dos céus. Para atingir este ponto, nós avançamos na evolução desde as categorias mais primárias da evolução, os vegetais, os animais, e adentramos com a continuidade do pensamento contínuo, a aquisição da razão. Aí inicia-se, então, o livre-arbítrio, a escolha. Mas como é muito presente neste princípio de evolução na categoria humana, a presença dos instintos é muito grande, da animalidade, do egoísmo. Quando a razão está presente, a palavra egoísmo já passa a existir, coisa que nos animais não é possível se conceber assim. Mas com o advento, com o despertar da razão, aí então inicia a questão do livre-arbítrio. E aí, causa e efeito. Tudo que plantar, você colherá. Aí nasce também, com a presença do instinto da animalidade, esta questão do supérfluo. O necessário apenas não basta. Isso acontecerá. A humanidade será regrada pelo necessário apenas. Quando a animalidade, o instinto, o ego for superado pelo self, pelo espírito, pela divindade que há em nós. Quando superarmos o comando de nossas escolhas e predominar em nós o espírito,
aí então o supérfluo deixará de existir e o necessário nos bastará para o progresso intelectual e moral, que são as duas asas que nos conduzem ao reino de Deus. Então, a causa das misérias humanas está assentada nessa questão de avançar para além do necessário nas coisas materiais. Aí o supérfluo causa as misérias no mundo, não é? Fala-se em diminuir a população para resolver o problema da miséria, mas isso é praticamente uma declaração de predomínio do ego sobre o self. Egoísmo puro. Como diminuir a população para que haja equilíbrio entre a produção e consumo? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista espiritual. Esta questão de falar aqui sobre os bens de conservação está no fundamento da vida, mas nós avançamos para além. A questão 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Eu vou repetir a pergunta. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que, ingrato, o homem a despreza a terra. Ela, a terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Como nós não nos enxergamos por causa do egoísmo, então nós atribuímos a terceiros nesse processo de defesa de território, essa coisa toda do instinto animal. Muito bem. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Aqui está. O homem, nesta fase evolutiva, não se contenta com o necessário. Vai à busca do supérfluo. É verdade que é impulsionado pela força das paixões que conduz o homem ao progresso. Mas existem as boas paixões, aquelas que não causam dano, ao contrário, beneficiam a humanidade, e as más paixões, aquelas que apenas buscam satisfação do próprio interesse em detrimento do interesse do outro. Aqui está, então, se soubesse o homem contentar-se. Continuando. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então acaba faltando o necessário para muitos. Olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias, inúteis. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? É a imprevidência. Imprevidência, resultado deste anseio pelo supérfluo. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. A disciplina sobre o próprio corpo. Nós ainda não atingimos este ponto.
nós nos deixamos dominar pelos interesses sensuais, dos sentidos físicos, satisfação dos sentidos físicos e emocionais, para prazer próprio, individual, particular. Nós não temos essa disciplina ainda. Disciplinando a nós mesmos, superando os arrastamentos do corpo físico através dos sentidos, da preguiça, etc. Esta é a grande questão que denuncia o predomínio da matéria sobre o espírito. Questão 706. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? Resposta: o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. É um mundo material. O mundo material é composto das transformações do que está disposto no solo. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando o cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Naturalmente já sabemos a resposta, mas vamos à resposta dos espíritos. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então veja a importância de nós habitarmos num planeta, num mundo material como esse. Porque o que acontece? Os desafios presentes na vida material, nós não os encontramos no mundo espiritual com igual intensidade. O mundo material, ele é muito bruto em comparação com o mundo espiritual. Então, o que acontece? São exigidos da pessoa reencarnada a busca da sobrevivência, porque é uma força inerente do ser, dadas por Deus. A necessidade de viver é uma força própria, é uma força divina em nós, que nos impulsiona ao progresso. Nós nascemos com esta força divina. Então nos cumpre viver aqui na Terra, num local difícil, e com essa dificuldade sendo superada, nós vamos desenvolvendo a inteligência através do trabalho, da atividade útil. A Terra, nas suas dificuldades, nos proporciona aprendizado e evolução. Então, com esse pensamento, nós verificamos a importância do planeta Terra, nós que habitamos esse planeta, a importância do planeta, que precisa ser tratado com muito carinho, com muita parcimônia,
com muita sabedoria. Por isso é que chama de Mãe Terra. Por que é a Mãe Terra? Porque nos dá os meios para o desenvolvimento da inteligência e da moral, que nos eleva na escala do progresso, que nos leva finalmente ao reino dos céus. Por isso devemos à Terra muito daquilo que conquistamos em progresso, mas ainda não conseguimos perceber isto em nossa vida. Prosseguindo no estudo deste capítulo 5, Lei de Conservação, prosseguiremos no próximo vídeo com o tema Meios de Conservação e vamos examinar lá as questões de 708 até 710. Continuando, então, este tema, Meios de Conservação. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.